tempo. Hoje eu não vim só, eu vim acompanhado com a minha família, estou acompanhado aqui com a minha esposa Silvana, nosso filho Bernardo, está doido para vir para cá. E a minha sogra, né? Maria. É a primeira vez que ela está aqui, né? Primeira vez que ela está vindo aqui na nossa igreja, aqui na Luz Gatos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, amém? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Alben, já muitas vezes estive aqui, evangelista, nesse santo caminho, há 13 anos, trabalhando na região, pregando o evangelho, tanto nas igrejas como nas redes sociais, o canal do Alto Clamor. Se você quiser, pode acessar o canal depois, para assistir as pregações do Alto Clamor. Tem muita pregação lá, meditação curta, pregação mais longa, tem muita coisa lá para você. E estou ali esse ano de 2024 na Igreja Central do Cumbido, trabalhando em 2 ramos, lá na direção do Espírito de Profecia e da publicação, diretoria Espírito de Profecia e publicações da igreja. Todos os livros a gente trabalha ali na distribuição de Pacto Esperança, esse trabalho. E na capelania do Clube de Aventureiros esse ano, 2024. Vamos passar aqui pelos gravadores e agora trabalho na área espiritual lá no Clube de Aventureiros, com os pequenos. Deus abençoe todos vocês nessa manhã. E nós vamos juntos hoje ouvir a palavra de Deus. E para a gente é uma alegria estar aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Aí em Tiago capítulo 1, nós vamos estar falando, meditando, aprendendo um tema muito especial, com o título Fé e Perseverança. Amém? Fé e perseverança. Tiago capítulo 1. Eu estou fazendo uso aqui da Bíblia NVT, nova versão transformadora. Mas você fica atento à sua Bíblia aí, que as versões variam, né? Tem várias versões diferentes, mas aí o sentido é isso, só vai trocar as palavras, atualizar. Fé e perseverança é o tema. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 18. Esse primeiro bloquinho de texto aí. Se você já achou, diga amém. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós agora iremos ler a Tua palavra, meditar no Teu ensino e buscar vivê-lo de forma muito especial. Nos abençoa agora no sentido de abrir o nosso entendimento, como o Senhor fez com os 2 discípulos do caminho de Emaús. Que o Senhor fale conosco também daquela forma, que o nosso coração arda de alegria, de amor pela Tua palavra, igual aconteceu com eles. Que nós possamos agora ter a nossa fé renovada, a nossa capacidade de perseverança renovada, para permanecermos firmes nesse caminho até o dia final. Oramos agora pedindo a bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, já abriu? Tiago capítulo 1, verso 2 para frente. Aqui em Tiago capítulo 1, do verso 2 em diante, vai falar sobre fé e sobre perseverança. E é isso que nós precisamos, porque sem fé é impossível agradar, e sem perseverança não se alcança o alvo. Tem que ter 2 coisas. Fé, primeiramente, é a nossa convicção na verdade. Amém, irmãos? Fé é a convicção na verdade, é a confiança em Deus. Isso aí é fé. Confiar em Deus e ser convicto que aqui está escrito a verdade, e aqui eu estou baseado na verdade. Essa é a primeira coisa. E perseverança é a capacidade da gente continuar insistindo, mesmo em meio às lutas, permanecendo no caminho. E cai, levanta, e cai, e levanta, chega lá no fim, todo arranhado, todo sacrificado, mas chega. Amém? Amém. Está escrito aí no capítulo 1, verso 2, em diante, o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Verso 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, você
vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Amém, irmãos? Amém. Verso 6. Mas quando pedirem, façam com fé. Está vendo aí? Com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, se tiver com dúvida. Quem tem dúvida, irmãos, não espere receber nada de Deus, porque Deus só dá a quem tem fé. E o verso 7, ou melhor, o verso 8, diz: pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. 9. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Verso 10. E o que é rico deve se orgulhar porque é digno, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Verso 11. O sol, quando se levanta e a grama seca, a flor perde visto e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o bico com todas as suas realizações. Olha o verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Verso 13. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de vossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz do pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre de toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Olha para cá. Vamos pegar aqui alguns textos. Eu fiz questão de ler o bloco todo, a perícope toda, para você entender o que os versos que eu vou escolher agora para meditar com vocês significam. Primeiramente, do verso 2 até o verso 4, foi dito que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Que coisa estranha, né? Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que é para eu e você sentir alegria quando a gente está passando pelo momento da dificuldade. Só que o que acontece? Quando a dificuldade chega, a tendência do ser humano é entristecer-se, é desanimar, é perder a fé, é sair da igreja, a tendência é essa daí. Mas o texto está dizendo que é para ter um tipo de alegria quando as coisas começarem a acontecer de maneira difícil na nossa vida. Quando o mal atacar, quando as coisas começarem a ficar difíceis na sua vida, e vai ficar. Se alguém está num momento bom da vida aí, só acontecer coisa boa, amém. Se tiver coisa ruim acontecendo, amém do mesmo jeito. Porque no bom ou no ruim, Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. O texto disse, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por quê? Olha o verso 3, dá uma olhadinha aí no verso 3. Por quê? Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então veja, como é que a gente vai ter perseverança? Como é que a gente vai crescer, amadurecer, se tornar igual a Cristo, se a gente não passar pelo fogo da aprovação? Em uma época aí passada, a gente estava estudando uma lição, eu não lembro agora o título da lição de escola sabatina, mas ela falava sobre as provações.
E uma delas falava do diálogo de um rapaz com o ourive. O ourive, para você que não sabe, é aquele que trabalha no ouro, ele trabalha na purificação do ouro. E para purificar o ouro, tem que ter fogo. O ouro tem que ir para o fogo. E ele ali fica, naquela alta temperatura, muito tempo ali, queimando. Agora veja. O rapaz perguntou o seguinte ao ourive: até quando o ouro precisa ser queimado? Até quando ele precisa ficar no aquecimento máximo ali naquele fogo? E o ourive tem uma resposta interessante que vale a pena a gente trazer para a nossa experiência de fé. Ele diz: olha, esse ouro precisa ser aquecido no fogo máximo até eu conseguir viver nele. E quando eu não conseguir viver nele, ele ainda não está purificado completamente. É preciso eu olhar para ele e ver meu reflexo nele. Quando eu conseguir ver ele igual um espelho, quando eu ver meu reflexo nele, quando eu olhar para ele assim e ver dele, ele está purificado, toda impureza saiu. Agora venha trazendo isso para a questão da fé. Como é que Cristo vai ver o caráter dele em nós, se a gente não passar pelo fogo? Se a gente não passar pela dificuldade? Porque é na dificuldade que o ser humano procura Jesus, é ou não é? É na hora difícil que o povo procura Jesus. É na hora da doença, é na hora do desemprego, é na hora da perda do casamento, na perda da família, na perda de alguém, da morte de alguém. É nessa hora que as pessoas procuram Deus. É nessa hora. Tanto é que a Bíblia diz, lá em Provérbios, que é melhor estar no velório do que em festas. Por que é melhor estar no velório do que em festas? Eu sou um camarada que não gosto de gente de velório. Não gosto. Mas a Bíblia diz que é melhor estar lá do que em festas. Por quê? Porque no velório a pessoa vai refletir na brevidade da vida e vai dar mais valor e vai escolher a coisa melhor enquanto ela tem aqui vida nessa terra. Na festa ninguém presta atenção nisso. Ninguém pensa em, eita, vai chegar um dia que eu vou morrer. Vocês entendem, irmãos? Por que é que a gente só pede e só busca Deus na hora da dificuldade? Quando morre um, quando vem o desemprego. Porque as provações da vida é para isso. É para a gente buscar Deus. Não é para desanimar. Não é para matar a sua fé. Pelo contrário, é para fortalecê-la. Eu vou perguntar a vocês: qual dos apóstolos não passou por provação? Qual? Não tem, né? Todos passaram. Qual profeta no Antigo Testamento não passou por dificuldade? Me diga algum? Todos. Então, o que faz é que você pensa que no mundo de pecado, pior do que o tempo que eles viveram. Hoje a gente não vai ter dificuldade. Não vai ter provação. O Espírito de Profecia diz assim: ó, não te iludas, pois chegou os dias e cada dia mais será mais difícil de servir a Deus. Cada dia mais vai ser mais difícil servir a Deus. Você sente isso na pele? A dificuldade de trabalhar na igreja, a dificuldade de pregar o Evangelho, a dificuldade de guardar sábado, a dificuldade de ser fiel aos princípios, de ser fiel ao princípio de saúde. É ou não é? Dificuldade de acordar de madrugada para buscar a Deus, para orar, para meditar na palavra, para ler o Espírito de Profecia, para fazer escola sabatina, para orar por nomes de pessoas que você pode colocar numa lista. Você já viu que isso é bem difícil de ser feito e vai se tornar cada vez mais. Você viu a dificuldade que é reunir a gente em grupo grande para ir na rua fazer uma obra missionária, para ir arrecadar um alimento, para ir numa praça pregar o Evangelho, para entregar um livro. Não é isso aí que acontece? Então, cada dia mais vai ficando difícil. Cada dia mais vai ficando difícil. Mas aqueles que tiverem até o fim serão salvos. Os que ficam até o fim. Agora, o segredo, a pergunta para hoje é: como manter firme a fé e viver uma perseverança contínua até o final? Como? É isso que a Bíblia veio para mim, para você hoje. Amém? O texto disse que nós devemos estar alegres. Tem alguém aqui passando pela alguma provação? Então fique alegre, porque essa oportunidade aí que Deus vai usar para fortalecer sua fé.
Se não fosse por ela, sua fé ia ser fraca. Aí não aguenta o que vai vir lá fora, que vai vir lá na frente. Deus vai fazer a igreja dele passar por provações terríveis, de forma coletiva e de forma individual. Até o final, até vir decreto dominical, o fechamento ponto da graça, até vir esse momento, Deus vai fazer você ser sacudido. Entendeu? Então esteja ciente que as coisas vão vir para abalar as estruturas da sua vida. E lembre-se, da hora que começar a acontecer, ou se já está acontecendo com alguém, dificuldade, algum problema no trabalho, algum problema na família, algum problema de saúde, alguma coisa, se lembre, Deus está operando nesse momento para você ser mais forte na fé. O texto continua falando, olha o verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Porque depois de receber a coroa, porque depois delas receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém, irmãos? Amém. Olha o que diz a palavra. Feliz, bem-aventurado é aquele que passa por dificuldades, que suporta as dificuldades e que suporta as tentações com perseverança. E o que é perseverança? É insistir. Insistir. Perseverança para vir para a igreja, perseverança na guarda do sábado, perseverança no amor próximo, perseverança no amor com Deus, perseverança na mudança dos hábitos que a gente precisa mudar para ficar em harmonia com a palavra. Perseverança em tudo. Em tudo. Só tem um jeito de manter a fé firme e de manter-se perseverante. E Jesus deu a letra. Jesus disse assim: a fé vem do ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Agora, vamos meditar nisso aí, vamos refletir. Na sua casa, tem tido Bíblia? Na sua casa, tem tido Bíblia de manhã quando acorda? Tem tido leitura dela? Antes de dormir, tem tido leitura dela? Ou algum momento do dia, tem tido leitura dela? Se tiver, sua fé está sendo forte. Se não tiver, está aí a resposta, porque sua fé está fraca. Entendeu? Na sua casa, tem tido louvor? Você tem cantado louvor, sabe? Você tem colocado louvor para ouvir? Você tem cantado louvor em casa, tem ouvido louvor? Ou tem dado tempo para as músicas dos outros? Entendeu? A sua fé só vai ser forte se você estiver estudando Bíblia, lendo Bíblia. Isso não é só dia de culto, não. É todo dia, irmãos. Todo santo dia você tem que estar com a Bíblia. Todo dia. No dia que você não lê Bíblia, você perdeu um dia de caminhada para o céu. Pode ter certeza. Vá pensando aí um dia. Eita, aquele dia eu não li. Pois pode ter certeza que aquele dia foi perdido para você. Foi um passo atrás. O céu ali e você deu um passo atrás. Ficou mais distante. Então, o que a gente tem que fazer a nossa de hoje? Bíblia todo dia, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Bíblia todo dia, irmãos. Bíblia todo dia. Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite. Leia, irmãos. Escolha um livro. Eu, por exemplo, estou lendo aqui os Salmos, está marcadinho, ó. Eu já vou do Salmo, já li do 1, já vou do 110. E terminando aqui, o Salmo eu já peço discernimento a Deus e parto para o próximo. Se vai ser no Antigo Testamento ou no próximo livro de jornada. Você entende, irmão? Tem que ter gosto por esse livro aqui. O crente que não come daqui, acaba comendo de outras coisas, porque fome não vai passar. Então, quem não consome louvor, consome música mudante. Quem não consome capítulo de Bíblia, consome capítulo de novela. É assim que acontece. É assim que acontece. Porque quem não tem Bíblia para ler em casa, quem não quer ler Bíblia em casa, vai ler, vai assistir notícia de morte, vai assistir novela, vai assistir Big Brother, vai assistir The Voice Brasil, vai assistir um monte de bagaceira que tem lá para você assistir, e Bíblia que é bom nada. Aí depois vem para a igreja, de quarta-feira pedir oração, porque a casa está uma bagunça
porque a vida espiritual está uma miséria, porque não avança, porque o menino não obedece, porque o marido não se converte, porque não sei o quê. Você mesmo não se converte. E vai pedir oração na igreja para o marido converter, para a mulher converter, para o filho converter. Você entende? Você mesmo não muda. Aí você quer que a igreja ore para mudar os outros. Como é que a criatura lá na sua casa vai mudar se ela olha para você e não vê mudança? E sabe qual é o defeito? Falta de Bíblia, irmãos. Eu não estou falando de falta de Bíblia que não tem Bíblia em casa, não, ok? Toda casa tem Bíblia. Toda casa tem Bíblia. Até meu ambiente de trabalho tem Bíblia. Chega lá, está a Bíblia aberta, Salmo 91. Ou no 23. Está aberto lá. Cheguei uma vez no hospital em Caruaru, fomos fazer lá uma visita técnica da radiologia. E eu aproveitei para pregar o evangelho lá. Aí eu vi uma Bíblia aberta lá, uma Bíblia católica, grandona, grossa. Estava aberta no Salmo 91. Em cima do balcão lá, da recepção de reserva no hospital. Aí eu disse ao Rafael, amigo, posso pegar essa Bíblia aí que eu posso uma meditação ali daqui a pouco? Eles podem. Quando eu peguei a Bíblia nem fechava mais. Eu já fazia 200 anos que ela estava aberta comigo por Deus. A Bíblia dura. Eu fiz assim, com soltar ela Bíblia toda. Que acostumou-se daquele jeito que ela estava lendo. Essa realidade que eu estou falando para vocês acontece na casa de muitos, viu? Na casa de muitos. Bíblia só pega no vídeo da igreja. Em casa, só que o problema é que a semana tem 7 dias. E tudo só tem 3. Não é? Se pelo menos tivesse todo dia, tá bom, né? Todo dia eu na igreja. Mas só tem 3, amigo. E os outros dias? Não lê não. Não estuda não. Os outros dias. Bíblia é só para pregador ler e igreja ouvir? Não. Bíblia é para você ter relacionamento. Eu e Deus sozinho. Uma vez o pregador disse assim: o diálogo da gente, ser humano, com Deus é assim. Na oração eu falo com Deus. E na leitura da Bíblia Deus fala comigo. Pronto, fechou. Tá melhor que isso, não tem outra. Melhor que isso, só poder voltar, porque a gente está frente a frente. Amém? Agora veja bem, vai raciocinando aí. Se eu não tenho uma vida de oração, e ter vida de oração é ter hora marcada, viu? Para orar. Tem que ter hora marcada para orar. Você lembra de Daniel, o profeta? 3 vezes ao dia tinha uma hora marcada para orar. Ia lá para a janela do quarto dele, se ajoelhava e orava. Tem que ter hora marcada. Não tem hora marcada para tomar um banho? Para ir para o trabalho? Para ir almoçar? Para ir jantar? Para ir para uma viagem? Para ir para a igreja? Não tem hora marcada? Depois tem que ter hora marcada todo dia também para orar. Aí veja só. Eu não tenho isso. Eu não oro. Eu não leio Bíblia. Eu não assisto Novo Tempo, assisto Globo. E por outras coisas mais, eu não vou nem citar, para ganhar tempo. Como é que eu vou evangelizar ninguém com esse atitude? Diga quantas aulas eu vou ganhar? Nenhuma, sabe por quê? Porque não tem poder me mandando de mim, vindo do céu, para salvar ninguém. E se eu não salvar ninguém, eu não vou para lá, porque o Espírito Profecia disse que não vai ter ninguém com o nome no livro da vida. Ó, presta atenção nisso. Não haverá ninguém com o nome no livro da vida que não tenha uma estrela na coroa. E essa estrela representa uma pessoa que foi salva por intermédio do trabalho seu. Um camarada lá no céu que trabalhou essas coroas, ele não fez, ele esqueceu de fazer coroa sem estrela. Todo dia ele fez com estrela. Pelo menos uma estrela tem que ter. Outro pensamento que disseram uma vez, e eu achei muito interessante, é que se você está levando ninguém para o céu, é porque você não está indo para lá. Forte isso, né? Se você não estiver levando ninguém para o céu, é porque você não está indo para lá. E para onde está indo se não está indo para lá? Irmãos, fé, a vitória que nós cantamos lá em Minário, ela só pode ocorrer se a gente tiver vida de oração, leitura da Bíblia profunda, e perseverança no chamado que Deus tem para cada um de nós. Se não tiver isso aí, pode ter certeza que a derrota é logo ali. A derrota é logo ali. E na hora que a peneira balançar, você cai fora junto com a palha. Você cai fora. E a peneira vai balançar. Ela já está balançando e ela vai piorar, viu? E se eu e você não tiver uma fé robusta,
capaz de aguentar tudo e mais um pouco, não aguenta. Tem um texto de profecia lá no livro Eventos Finais, falando dos momentos finais da libertação de Jesus, que era de bem assim, presta atenção. Nós teremos que ter uma fé capaz de aguentar demora, fome, frio e medo. Hoje você aguenta isso? Vocês entendem, amados irmãos? No que vai vir por aí? Agora veja, se eu não tiver capacidade de aguentar fome, porque vai ter que aguentar. A gente faz um jejum hoje, proposta do jejum é começar na hora que acorda. Quando é 10 horas da manhã, já está naquela, coisa para dentro. Falar-se em jejum hoje na igreja parece uma coisa de outro planeta. Coisa que era para os cristãos estar acostumados, era para estar acostumado com o jejum, não é? Mas para a gente é uma coisa assim estranha, né? Um ou outro que faz. Por quê? Porque não entrou nessa prática. Não entrou nessa prática. Agora veja, o quanto a gente pede para fazer jejum. O jejum, entre todas as coisas que Deus colocou nele, a principal é a capacidade de fazer você exercer o domínio próprio. É a principal função do jejum. Porque naquilo que você se dominar na comida, você se domina em qualquer outra coisa. Se você dominar o apetite, você está apto a dominar qualquer tipo de tentação que vier sobre você. Qualquer uma, amém? Amém. Qualquer uma, pode vir o que for. Se você dominasse no comer e no beber, nada das outras tentações derrubou você. Estão lembrados do que foi que Satanás derrubou a mulher? Começa por aí. Mas a gente não jejuma. Não tira um dia da semana para jejuar. Aí quer ter força das outras tentações? Nunca, irmãos! Nunca! E nunca. Se a gente não se domina no comer, vai se dominar quando vir o decreto dominical e dizer assim: olha, ou sai dessa seita da guarda do sábado, ou pede casa, emprego, família, o que vier. E aí, escolha. Aí quem não tem força hoje, com uma coisinha pequena feita no jejum, vai ter força numa hora dessa? Pula fora, irmãos, na hora. O decreto dominical vai sacudir a igreja adventista e vai mostrar quem são e quem não são. É o que está escrito ali no finalzinho do livro de Malaquias. Naquele dia, vocês verão a diferença dos justos e dos injustos, dos que me servem e dos que não me servem. Naquele dia. Hoje, não dá para saber. Hoje, Ellen White disse que hoje é como se a gente olhasse para o céu e visse muitas estrelas. Mas naquele dia, muitas vão cair. Muitas vão cair. Muitas estrelas vão cair. É forte isso, né? Muitas vão cair. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações. Suporte, meus irmãos, as provações, as dificuldades. Eu estou falando isso aqui lá para mim também. Eu estou no primeiro barco de vocês. Entende? Sou super crente, então. Tenho um monte de defeito. Tenho um monte de defeito. Mas que precisa ser trabalhado urgentemente. E o de vocês também. Amém? Amém. Porque aqui disse, no verso 4, que é necessário que a perseverança cresça e a fé, né? Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Quando é que a gente vai estar perfeito? Maduro, completo. Quando a gente passar pelas provações, pela dificuldade, quando a gente resistir ao diabo, quando ele fugir da gente. Dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olha aí, Hebreus 12. Antes de Tiago, a gente estava em Tiago e só voltar um pouquinho. Umas 2 páginas. Presta bem atenção nessa fala aqui de Paulo, no capítulo 12, verso 1. Presta atenção, né? Que coisa séria. Eu acho isso aqui forte demais. Toda vez que eu leio isso aqui eu fico preocupado comigo mesmo. Presta atenção. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança, viu aí? Com perseverança
a corrida que foi posta diante de nós. Irmãos, tem que ter fé e tem que ter perseverança. Tem que correr a corrida com perseverança. Que corrida é essa que a palavra está dizendo aqui? A corrida da santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Está escrito. Só vai ver Deus, só vai ser salvo quem tiver santificado quando Ele voltar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E a santificação envolve leitura de Bíblia, porque Deus diz santifica-nos na palavra, a tua palavra é santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então só tem como eu ter santificação se eu estiver lendo Bíblia. Se eu estiver lendo Bíblia, não dá para santificar. Está simples de entender? Tá? Então tem que ter Bíblia. Na oração, eu me comunico com Deus Santo. E se eu estiver comunicando com Deus Santo, esse Deus Santo vai tornar eu o quê? Santo. Por isso que ele diz que o povo dele na Apocalipse 14:12 é os santos. E aqui está a perseverança. De novo essa palavra, perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Olha, perseverança e fé de novo no mesmo texto. Perseverança e fé andam de mão juntas. Se separar a perseverança da fé, se botar só a perseverança, ela é um esforço inútil. E se tirar a perseverança, deixar só a fé, ela é igual a Satanás. E qual é a fé de Satanás? A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Muito bem, o diabo também crê e treme. Qual é a fé de Satanás? É uma fé que não tem obediência em nada de Deus. Ele sabe que Deus existe, porque ele morou lá, né? Via Jesus face a face. Só que ele não pratica a palavra de Deus. Então é uma fé sem futuro. É uma fé que não leva ninguém a nada, a não ser para o lado de fogo. Não é? Qual é a fé que me leva para a salvação? É a fé que me leva a praticar a palavra, a obedecer a palavra. O texto aqui em Hebreus disse: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, irmão, olha para cá, irmãos. Estamos rodeados de pessoas vendo o nosso comportamento, irmãos. O povo está vendo, irmãos. O povo não é besta, não. Entendeu? Talvez, eu vou fazer um comentário aqui na minha cabeça. Talvez tenha sido tão difícil batizar pessoas, porque nós não estamos preparados para receber essas pessoas. E aí não consegue conquistá-las. Às vezes a gente diz que o povo lá fora é teimoso, incrédulo, não crê nas verdades que a gente anuncia, mas às vezes é porque eles acreditam sim na verdade. Mas eles olham para a gente e veem que a gente não está vivendo essas verdades, aí dizem: sai fora. E para uma igreja dessa, que eles dizem: guarda o sábado, mas quando sai de lá está transgredindo o sábado que eu vejo. Que diz que é para amar o próximo, mas só vem brigando com os filhos, os maridos e a mulher dentro de casa. Eu escuto, da minha casa eu escuto a gritaria. Que diz que é para vestir-se corretamente, decentemente, mas usa saia aqui, usa roupa rasgada. Diz para a mulher no estudo bíblico, não é para usar unha pintada, brinco, coleira, né? Não chama coleira, o que é esse negócio? Usa um negócio daquele, que aquele é coleira, aquele é coleira, você está puxar. Aí diz no estudo bíblico para os outros que não é para usar, mas fica usando. Aí esse outro que escutou o estudo bíblico veio na fila do supermercado, lá, o indivíduo lá, os brincos pendurados. Quando usa o brinco, vai igual um negócio aqui, né? Será que é o povo lá fora que é teimoso? Ou é a gente que dá um falso testemunho, um bom testemunho e não chama ninguém para cá? Eu estou achando que é essa segunda parte aí. Eu estou achando que é isso aí. Porque verdade não falta. Está sendo pregado dentro de rádio, de televisão, de internet, está sendo pregado. Todo mundo sabe a verdade, todos. Agora o que está faltando é o quê? É a igreja converter. É os que estão dentro, mostrar para que veio. Entenderam, irmãos? Porque o texto diz aqui, ó. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e o Espírito Profecia diz que além das testemunhas, está dizendo aqui, seu povo que nos olha, também aqui está falando de dois outros grupos. Primeiro é o povo, seus vizinhos,
Gente que trabalha com você, gente da família. Primeiro grupo é esse. Segundo grupo, os anjos. Está todo mundo olhando. Os anjos do bem e os anjos do mal. Está tudo olhando de que lado você está. Eu posso ser crente aqui na frente. Mas entre quatro paredes sozinho a história é diferente. Os homens não me vê lá. O homem nenhum me vê lá. O ser humano nenhum me vê quando eu estou sozinho. Mas quem vê? Os anjos. Os anjos sabem, se eu sou de Deus, eu sou quando eu estou sozinho. Eles sabem. E o terceiro grupo, e esse é um dos mais impressionantes, e eu fosse você, eu ficava preocupado com isso aí, é o povo dos outros mundos não caído. Que é descrito no Espírito de Profecia e no livro de Jó, capítulo 1. Gente de outros mundos que está observando o que acontece aqui na terra, o desenrolar do grande conflito entre o bem e o mal, e de como Jesus vai resolver essa parada. E aqui diz claramente: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Qual é o peso? Todo pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida da fé. Amém, irmãos? Amém. Qual é o pecado que está enganchado no seu calcanhar? Toda vez que derrubou você. Qual é? Vá pensando aí. O que é? Toda vez que você cai, torna você lento. Você não consegue avançar. Entra no Facebook, entra no Instagram, entra no sei lá o quê, para ficar conversando besteira igual o povo do mundo, para ficar postando aquelas besteiras, para ficar assistindo aqueles vídeos bestas que ficam fazendo você rir, e você olha, e aquilo é o plano do Satanás, sabe por quê? Porque quanto mais você passa, mais dá vontade de ver os próximos. Não é? Aí você fica passando o vídeo, é aqueles vídeos pequenininhos dele, curtinho, que é um monte, aí ele passa lá, e filho, é uma besteira que você ri, aí passa outro, e você ri, passa outro, pensando que não foi embora metade do dia, e você vai sair. E Bíblia fechada. Quando você se lembra de ler uma Bíblia, não dá nem graça mais, o que já está terminando. E quando você vai ler metade de um capítulo ainda cansando, achando enfadonho. Tem que ler isso aqui. Aí, na metade, marca minha caneta, parei aqui, depois eu vejo. E fecha. Quer ir para o céu. Não é? Quer ir para o céu. Céu da boca da onça. É o que vai. Céu, para isso aí, céu da boca da onça, meu irmão. Tem que ter aqui, ó, 24 horas, o dia todo. Eu fico doente no dia que eu não consigo ler aqui. Minha esposa estava aqui, pode dizer, ela vê na hora, eu na hora quando eu não consigo ler a Bíblia. É uma coisa em cima da outra, aí eu vejo da hora, a coisa em cima da hora, e vou fazer, eu pensando, né? Vou fazer isso aqui de jeito, porque depois eu fico livre para ler minha Bíblia. E quando eu termino aqui, é outra coisa que vem. E quando eu termino essa outra coisa, vem outra. E não para nunca, e pronto, se eu vou para de noite, e eu digo, meu Deus do céu, não deu tempo de eu ler a Bíblia. Ontem não, quinta-feira, estava no trabalho, mandei eu usar para ela, conversando, e eu disse para ela, foi tanto do raio-x para fazer hoje, que eu tive que pegar da Bíblia ainda. Eu falei para ela, eu já estava todinho. Chega meu semblante muda. O dia para mim está perdido, irmão. O dia que eu não leio essa palavra, está perdido. É a mesma coisa de não comer do bebê. A pessoa quando não come fica aquela cara, né? Fazendo as coisas mais mínimo, e aquela fome, aquele negócio, um buraco na barriga. E a pessoa fica até estressada, né? É eu quando leio a Bíblia, Marcelo. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ficar irritado, Marcelo. E qualquer coisinha eu já vou ficando. Tem que ter Bíblia, irmãos. Viu aí, irmãos? Tem que ter Bíblia. Se você está cansado já da sua versão, essa versão mais tradicional, compre uma Bíblia de versão nova. Eu comprei essa aqui, está amando. Uma leitura gostosa, uma palavra mais parecida com as que a gente fala hoje. Fica mais gostoso de ler. Tenha 3, 4 Bíblias diferentes. Bíblia mole, Bíblia da capa dura, Bíblia menor, Bíblia de bolso, Bíblia grandona. Tenha Bíblia, meu amado. Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entendeu? Eu queria encerrar. Voltando lá para Tiago.
Agora do capítulo, ainda no 1, mas é o finalzinho dele, e nós não lemos ele. No capítulo 1, nós aprendemos aí, no que a gente já leu, que tem que ter fé e tem que ter perseverança. E isso isso é produto de uma vida de oração, de uma vida de leitura da Bíblia, de uma vida de testemunho, bom testemunho, de uma vida de serviço na igreja. Só terá o nome no livro da vida as pessoas que têm o coração missionário. Entendeu? Quem não tem coração missionário não terá o nome no livro da vida. Então, se você levanta a sua mãozinha, querendo ter o nome no livro da vida para ser salvo por Jesus voltar, tem que ter um coração missionário. E o que é um coração missionário? É um coração apaixonado pelo serviço de Deus. É trabalhar na igreja. Só entra no livro da vida o nome de quem entra no serviço de Deus. Grande Conflito, página 483. Só quem tem o nome no livro da vida é quem trabalha na igreja. Você levantou sua mão, mas você tem trabalhado nessa santa obra. Você tem arcado com as responsabilidades. Você tem identificado o seu chamado. Você tem visto qual é o seu dom. Você tem posto ele para girar, para multiplicar, para dar fruto, para avançar. Tem ou não? Se tem, amém, você não está dentro da vida. Se não tem, você não está fora. Tem que começar a trabalhar, senão não entra. Se você pegar um carro totalmente quebrado, destruído, não serve para nada, não sobe numa rua dessa. O mecânico olha para você e diz assim: olha, esse carro aqui está condenado. Já olhei ele, porque por fora já mexi em tudo, não presta não. Só o dinheiro que você vai gastar para restaurar ele, não vale 2, 3 desse aqui. Não entra dessa maneira, isso aí é ferro velho, acabou. Só que nós começa aí, arranca e você vai ter para ele já está. Aí você tá bom. Vai lá no posto de gasolina, compra R$100 de gasolina e bota nesse carro. Isso é uma atitude inteligente ou de uma doidice do seu tamanho? Isso é uma loucura, não é? Se já foi dito que o carro não presta mais, ele já está todo quebrado, ele não anda mais, e você vai, pega R$100, do jeito que está a situação hoje por dinheiro. Você pega R$100, compra gasolina e enche o tanque do carro que não vai prestar mais. Isso não tem lógica nenhuma. Agora olha para cá. Por que é que Deus é obrigado a dar o Espírito Santo a crente que não anda mais no trabalho? Se eu não boto gasolina no carro que não anda mais, por que é que Deus vai botar o Espírito Santo na cabeça de alguém que não quer trabalhar na obra dele? Já é um carro que é olhar, não anda mais, não quer trabalhar. Chama para fazer o serviço diário? Não quer compromisso não. Chama para ser um ancião? Não quer compromisso não. Chama para fazer um evangelista? Não quero não. Chama para fazer sonoplastia? Não deixa eu passar sozinho lá, ele sabe, não vou não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Chama para dar um estudo bíblico? Não, leva fulano, eu não vou não, dá para mim hoje não, estou ocupado com o negócio lá. E tome desculpa. Irmãos, cuidado com desculpa, irmãos. Não terá o nome no livro da vida quem não tiver coração missionário. Quando chamar você para trabalhar na igreja alguma coisa, pegue o serviço urgentemente. Não fique pensando amanhã não. Vá fazer. Porque se você for fazer, Deus vai dar o Espírito Santo a você. Porque gasolina se coloca em carro que está andando. Entendeu? Última palavrinha para fechar a mensagem de hoje, aí que é capítulo 1 diz, verso 20 a 22. Portanto, isso aqui é para você que ouviu a palavra hoje. Olha o que a palavra vai dizer para você aí. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-las. Amém? Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-no em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Eu gosto mais dessa versão. Ela é bem clara, bem objetiva.
Não se limita a ficar ouvindo aí o pregador falar. Coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, você vai ser semelhante a uma pessoa que está construindo em cima de areia. Quando vir as ondas, quando vir a dificuldade da vida, a casa cai. Foi isso que Jesus ensinou. Quem escuta meus ensinamentos e põe em prática é aquele que está construindo em cima da rocha. Quando a dificuldade da vida vier, bate nessa casa, ela não cai. Ela permanece firme. Amém, irmãos? Firme, fé, perseverando. Agora, se construir na areia, ou seja, desobediente, escuta pregação, o ano inteiro, pregação aqui, e tome mensagem, e tome esforço sabatina, e tome coisa do celular, mostrando a você as verdades, e você não bota em prática, aí você está construindo em cima de areia. Aí quando vir o problema, aí a casa cai. E quando ela cair, a Bíblia diz que é grande a sua misericórdia. Você deseja o chamado de Deus está sendo feito hoje para mim e para você. Você deseja fortalecer sua fé com mais oração na sua vida, horário marcado para orar. Você deseja ter horário marcado para estudar a Bíblia, sozinho, você e a Bíblia. Você deseja trabalhar na igreja, trabalhar na obra. Os que já estão trabalhando, permaneçam até morrer. E os que não estão, comecem. Porque se morrer antes de começar, os céus são o juízo da perdição. Porque não deu o nome no livro da vida. E o céu não vai para isso, tem mais Jesus. O céu é para os trabalhadores de Jesus. Amém. Os preguiçosos, sai fora. Ah, mas eu não sei fazer tal coisa, faça outra. Aquela vez eu disse, faça outra, tem um outro, eu tenho. Tem um outro. Serviço é quem não falta. Pense numa dúvida de gente para salvar dentro da fora. No dia que eu não puder mais pregar na igreja, eu prego que seja no lixão. Por as pernas do bicho chegar. Mas tem gente para pregar, eu tenho. Se não tiver serviço na igreja, tem lá fora. O importante é fazer. Amém, aleluia. Se você deseja de sair, fica de pé. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor tem um chamado para todos nós. Uma fé e uma perseverança como nunca vimos até então. O Senhor espera que ela se manifeste na tua igreja. O Senhor espera que nós desenvolvamos uma fé capaz de suportar todas as tentações e provações que vêm no caminho. O Senhor disse como fazer isso. É mais Bíblia, é mais oração e é mais trabalho na tua obra. Nós queremos fazer esses passos, Pai. Aqui está um grupo de pé orando que quer isso aí nas tuas vidas. Por isso, cela no coração deles agora essa vontade, esse desejo, para que se torne uma realidade. Abençoa a igreja aqui de Lagoa dos Gatos. Que eles possam ser revestidos de poder, que os pecados sejam eliminados, que essa igreja se levante, que os ministérios se levantem. Que eles sejam animados novamente para fazer a obra e que nesse ano de 2024 possamos concluir nossa parte desse mundo e que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença na casa de Deus hoje e até o próximo encontro em nome de Jesus.